A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus vingador que Paulo pregou. Todos nós sabemos, obviamente, que o apóstolo Paulo foi o maior pregador da graça, aquele que mais ensinou a respeito do grande amor de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, da misericórdia, da longanimidade do Senhor. Então, Paulo é marcado pelo ensinamento da graça. Ele foi o que mais ensinou e de maneira mais detalhada a diferença entre a lei, a velha aliança e a nova aliança feita no sangue de Cristo, o Novo Testamento. Mas existe um outro ponto da mensagem de Paulo ou da pessoa de Deus que Paulo também buscou mostrar para que nós possamos conhecer a Deus na sua inteireza. Nós não podemos considerar apenas uma parte das Escrituras e nos esquecer ou negligenciar uma outra parte, um outro lado que nós devemos conhecer a respeito do caráter, da personalidade do nosso Pai, do nosso Deus. Então Paulo, por algumas vezes, ele fala sobre o Deus vingador, ou aquele que retribui ao homem segundo as suas obras, mesmo estando no tempo da graça. Mesmo hoje, depois da ressurreição de Cristo, nós vivemos um tempo de favor de Deus, onde nós não alcançamos nada mais pelas obras, tudo é pela graça. Eu já gravei muitos vídeos falando sobre isso. No entanto, a Bíblia também mostra que se nós persistirmos em viver, em agir, em falar segundo os prazeres ou o pecado que habita em nossa carne, isso traz correção, traz juízo, traz vingança da parte de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, ou vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está aqui nos ensinando duas coisas importantíssimas. Uma delas é que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Devemos vencer o mal através da prática do bem. Se o nosso inimigo tiver fome, temos que dar de comer a ele ou de beber. Por quê? Porque assim ele vai refletir, ele vai sentir o mal que ele está ou esteve fazendo contra nós. Assim, Paulo está falando que é através do amor que nós vencemos, como Jesus também nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos perseguem. E Paulo também está falando aqui que o próprio Deus é quem vinga o mal contra aqueles que persistem em praticar o mal contra nós. Então nós temos que descansar e confiar no nosso Pai. Não pensar que Deus está alheio ao homem mau, mas Deus está considerando cada uma das ações, das atitudes que as pessoas cometem, mesmo no tempo da graça. Deus retribui a vingança para aqueles que fazem o mal. E isso aqui Paulo está falando no Novo Testamento, aos Romanos. Olha mais o que ele vai ensinar a essa igreja. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada.
pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Aqui Paulo está dizendo que as autoridades que existem no mundo foram instituídas por Deus, o Deus vingador, para punir aqueles que praticam o mal. Então, se nós não queremos ser punidos pelas nossas autoridades, devemos fazer o bem. É isso, novamente, ele se utiliza da palavra vingador, o Deus vingador. Vamos ver aos Tessalonicenses o que esse apóstolo diz. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, a lascívia, a imoralidade sexual, a prostituição, traz vingança da parte de Deus. É isso que ele está dizendo. Porque Deus é vingador dessas coisas. E Paulo está dizendo, eu já falei com vocês a respeito disso anteriormente e de maneira clara. Então aqui não foi a primeira vez que Paulo estava advertindo os Tessalonicenses a respeito da pureza, da santificação. Por quê? Porque nós temos um Deus justo e que entra com uma intervenção se nós formos insistentes no erro, no mal, deixarmos que a impureza entre no nosso coração e assim vivermos a partir disso. Ele está dizendo que Deus vinga essas coisas. Vamos ver mais o autor aos Hebreus, que muitos acreditam que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Inclusive eu acredito também. Olha o que esse autor diz para a igreja. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui esse autor está falando a respeito da apostasia, daqueles que cometem o pecado para a morte. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, pecado para a morte. Porque no verso anterior, ele vai dizer que aquele que pisa o Filho de Deus, Jesus Cristo, e profana o sangue da aliança, e ultrajou o Espírito da graça, não existe arrependimento de pecados para essa pessoa. Ela perdeu a salvação dela. Essa pessoa que já nasceu de novo, já conheceu os poderes do mundo vindouro, provou do dom celestial, que é a vida eterna. Essa pessoa amadureceu na fé, cresceu no conhecimento de Deus, mas agora ela não crê mais em Jesus Cristo. Ela declara que Jesus não é Senhor, não é Salvador do mundo. Ela também profana o sangue da aliança. Ela não crê que o sangue de Jesus é que purifica e perdoa pecados. Ela ultrajou o Espírito da graça, ou seja, ela ofende gravemente o Espírito Santo. Uma vez que ela não crê mais, ela faz declarações que ofendem o Espírito Santo, uma vez que ela já provou dos poderes do mundo vindouro. Então essa pessoa aqui, ela vai receber a vingança de Deus. O Deus vingador, ele diz novamente: eu retribuirei esse mal para essas pessoas. Dessa forma, nós entendemos que o apóstolo Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, porque ele era um fariseu, ele era guardião da lei, a lei entregue por Moisés ao povo judeu, ao povo hebreu. E aqui nós vamos ver como ele diz para Timóteo algo semelhante a tudo isso que nós acabamos de ver. Olha o que ele diz para aquele discípulo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras.
tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria trazer a capa que ele havia deixado em Trode, na casa de Carpo. Ele diz, traga os livros e também os pergaminhos, ou seja, traga o Velho Testamento, traga a Torá, para que eu possa continuar estudando e meditando na palavra de Deus. Porque Paulo, ele recebeu a revelação de Cristo no Antigo Testamento. Cristo está em cada página do Antigo Testamento. E Paulo, então, analisava de maneira profunda tudo que ele poderia tirar da revelação de Jesus Cristo que estava na lei. Mas então ele está dizendo aqui, Alexandre o latoeiro me causou muitos males, que o Senhor dê a paga a ele, o Senhor retribua a ele segundo as suas obras. Paulo não estava desejando o mal para Alexandre aqui, ele estava confiando que Deus é justo e Alexandre iria colher o resultado, o fruto, as consequências do mal das obras más que ele havia cometido. Então nós não temos que desejar o mal para as pessoas, mas quando nós sabemos que o nosso Deus é justo, quando nós sabemos que o nosso Deus não está alheio, indiferente ao mal que as pessoas praticam, inclusive contra nós, nós descansamos em Deus. Nós oramos, entregamos para o Senhor e seguimos o nosso caminho, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não precisamos ficar nutrindo amargura, ressentimento, nada disso. Pelo contrário, devemos orar pelo bem dos nossos inimigos e também a respeito das autoridades que estão sobre nós. É assim que Paulo ensina para Timóteo, que quando nós oramos pelas nossas autoridades, por aqueles que têm poder e autoridade sobre eles, nós temos uma vida quieta e sossegada. Então devemos entregar, sim, a vida das pessoas para o Senhor e deixar que Ele cuide delas. Aqui também vai dizer assim, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Então, como eu disse, Paulo conhecia o Velho, o Antigo Testamento. E aqui nós estamos vendo Naum, profeta, falando a respeito de Nínive. E ele repete por 3 vezes que Deus é vingador. Por isso, Deus quer que nós temamos a ele. Mas ele diz, Deus é longânimo, ele é tardio em irar-se, ele é misericordioso. Deus não nos paga, no Salmo 103, Davi disse que o Senhor não nos paga segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Então ele é paciente, ele é longânimo, ele nos dá tempo para voltarmos para a palavra dele. Ele nos dá tempo de aprendermos, crescermos na fé e de prosseguirmos no caminho dele. Mas se não há arrependimento, se não houver renúncia, a Bíblia está dizendo que ele vinga. Olha o que o Salmo diz. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Então ele repete por 2 vezes. Ó Deus da vingança, Deus juiz. Ele diz aqui, ó, dá o pago aos soberbos. Ou seja, retribua ao soberbo, aquele que não te recebe, que não se submete à tua palavra, aquele que se exalta.
no seu conhecimento humano. Retribua aquele que faz o mal. Mas ele continua dizendo: até quando, Senhor? Até quando exultarão os soberbos? Então, em outras palavras, ele estava querendo que Deus se apressasse porque Deus estava dando tempo para o soberbo. Ele é longânimo. Ele dá tempo para o homem se arrepender. Mas ele não deixa de dizer aqui que Deus é o vingador. Então Paulo conhecia e Deus não deixou de ser esse mesmo Deus do Antigo Testamento. O que acontece é que pela graça de Cristo, em Hebreus diz que Deus tem misericórdia das nossas transgressões. Então ele nos dá tempo, mas olha o que Paulo diz em Colossenses no capítulo 3. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Paulo está dizendo: tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor, porque é a Deus que vocês estão servindo. E aquele que faz o mal receberá em troco o mal feito, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aqui Paulo está falando no tempo da graça para a igreja de Deus, que estava em Colossos. Então ele está dizendo aqui que nós devemos praticar o bem, porque é a Deus que nós servimos. Ele retribuirá, recompensará aquilo que nós fazemos. Então, nós estamos servindo a Deus. E ele está atribuindo aqui essa recompensa ao próprio Deus. É ele quem retribui o bem ou o mal para aqueles que praticam. E ele não faz acepção de pessoas, mesmo no tempo da graça. Olha também o que Paulo vai dizer mais a respeito desse assunto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então de Deus não se zomba. Novamente, Paulo está atribuindo a Deus a resposta, a consequência daquilo que nós praticamos. Se nós semeamos na carne, as obras da carne são impureza, prostituição, lascívia, idolatria, glutonaria, avareza, ira. Então, todas essas coisas geram que? Destruição para a vida do crente. Por isso ele está dizendo, de Deus não se zomba. Então devemos continuar na prática do bem, porque ceifaremos o bem, se não tivermos desfalecidos, ou seja, se nós não desistirmos da nossa caminhada e da prática do bem. Porque Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, que muitos ali naquela igreja já haviam morrido e muitos estavam doentes, por tomarem da ceia de maneira indigna. E ele diz assim, que Deus estava julgando o seu povo ali, porque eles mesmos não julgavam a si. Então, devemos julgar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que Deus não venha com juízo sobre nós. E Paulo fala que esses irmãos foram julgados por Deus para não serem condenados com o mundo. Não é que o julgamento de Deus contra o seu povo, a sua igreja, leva à perdição eterna, ao inferno, à condenação eterna. Não é isso. Mas para que nós não sejamos julgados e condenados com o mundo, Deus nos julga. Então Deus já está julgando a sua igreja. Pedro diz isso aqui, na sua carta. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não recebem o evangelho de Deus? Então a ocasião de Deus julgar a sua casa é chegada. Deus está julgando a sua igreja. Assista ao vídeo que eu gravei também, chamado O Juízo da Igreja Já Começou. Deus já está julgando a sua igreja.
Mas esse juízo, lá eu explico com detalhes, não é para condenação eterna. Mas isso pode gerar enfermidades, pode gerar uma morte prematura, muito sofrimento, muitas perdas para o povo de Deus, quando nós não julgamos a nós mesmos. Tiago também diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, irmãos, não fiquem se queixando uns dos outros, porque o juiz já está às portas. Então, crente que fica falando mal, fazendo fofoca, calúnia a respeito dos seus irmãos, esses crentes serão julgados pelo Senhor. A Bíblia ela é muito clara para nós quando ela fala a respeito desse assunto. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O crente foi chamado para frutificar, para fazer o seu chamado cada vez mais firme. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, façam o chamado e a eleição de vocês cada vez mais firmes, com toda a diligência, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. E tropeço na Bíblia é morte prematura, vergonha, condenação eterna também, porque nós vimos em Hebreus que se manter no pecado, na prática do pecado, pode levar o crente a apostatar, a cometer o pecado para a morte. E isso gera a vingança de Deus, porque não haverá mais salvação para esses, que não há mais salvação, para aqueles que apostatam. Então a Bíblia está dizendo aqui que devemos frutificar. Quando Jesus disse que devemos produzir frutos, porque senão o Pai irá nos cortar. Isso é tropeço, é morte prematura. Eu também gravei um vídeo chamado Obras Glorificam a Deus. Assista esse vídeo, porque lá com detalhes eu vou mostrar que obras e frutos no Novo Testamento são sinônimos. Eu não quero que você fique se culpando, se acusando, se deprimindo por uma dívida com Deus. Não, se você errou, se você cometeu alguma falha, a Bíblia diz que Jesus te purifica exatamente no momento que você se arrepende e volta a andar na luz como Ele na luz está, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então Deus não quer que você se sinta acusado, Ele quer te dar paz e alegria. Deus, Ele é vingador daqueles que não se arrependem, daqueles que persistem na prática do erro. Em Hebreus também o autor vai dizer que o nosso leito deve ser sem mácula. Não devemos dar lugar ao adultério, porque Deus é juiz e julga os adúlteros. Então veja bem que Deus, Ele entra com a justiça dele, com o juízo dele, quando não há um arrependimento, quando uma pessoa ela não compreende que o que ela fez é algo prejudicial no reino espiritual, prejudica o seu próximo, isso não é andar em amor. Então, aí na persistência do erro, Deus entra com o juízo dele. Deus te abençoe, que você receba a paz do Jesus Cristo, a alegria do Espírito, que você seja cheio do poder de Deus e honre e agrade ao Senhor em tudo que você fizer. Porque a Bíblia diz que Deus tem grandes promessas para aqueles que o temem. Os anjos dele acampam ao nosso redor, os segredos dele são para aqueles que o temem, a esses ele revela a sua aliança. Então o Senhor, ele nos ama. Davi no Salmo 103 diz que assim como o céu está distante da terra, e assim Deus é longânimo para com aqueles que o temem. Então ele é muito longânimo, ele é benigno para com aqueles que temem a ele. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.